hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial para o nosso quadro Saúde Emocional, onde a vida é feita para sentir. Logo, sentir é existir. E hoje nós estamos aqui com ela, com a Josi Lambert, que vai falar um pouquinho sobre a sua vida, a carreira e também os desafios, né, de ser essa mulher tão empoderada que ela é, gente, porque a gente começa a ouvir a história dela, dá vontade de ficar e saber mais, cada vez mais. Seja muito bem-vinda, Josi. Obrigada, adorei o convite. A hora que vocês falaram, eu falei, quando? Que hora? Eu me topo na hora, tô aí. Ai, gente, isso que é o mais gostoso, né, Bia? A gente poder contar com essas pessoas maravilhosas que conseguem aí um tempinho na agenda corrida do dia a dia. A gente estava super pensando assim, né, em chamar algumas pessoas e tudo mais, aí o seu nome foi unânime, tipo, as duas tinham pensado, ó, ela tem que vir. Achei chique. Ela Obrigada. precisa estar aqui com a gente, porque uma história de superação, uma história de vida, uma história real, né, Bia? Que a gente conhece, que a gente sabe que fala o que realmente acontece, né? Sim, eu até estava pensando sobre isso, né? O que saber da vida da Josi e tudo mais, porque eu falei pra ela, eu comecei a seguir ela agora, né, gente? E eu já vi ela prontíssima, palestrante, porque, né, como eu não sou daqui, eu não conheço a história da Josi. Eu falei, então eu vou mais pra esse assunto com ela, porque eu achei, primeiro, Josi, incrível você ser palestrante, tudo que você é, com 5 filhos. Tem esse detalhe. É o maior dos desafios, a cerejinha do bolo. Isso que todo mundo quer saber que está em casa, porque assim, como que você dá conta? Conta um pouco dessa história, assim, como que é o seu dia a dia para você dar conta aí de tudo, né? Ou não dar conta, né? Muitas vezes. Eu tenho 2 parâmetros, assim. Primeiro, eu digo que eu dou conta porque meus filhos estão limpos, alimentados, saudáveis, sorridentes, felizes. Brigam de vez em quando, normal, né? Não tem como 5 crianças não brigarem. Quem é mãe de mais de um aí já sabe que dá uma briguinha ou outra. Mas, por outro lado, às vezes eu falo que eu não dou conta no sentido de que a gente, ainda mais no mundo que a gente vive muito acelerado, a gente quer dar conta de tudo e fazer tudo ao mesmo tempo, e isso é impossível. Não adianta a gente colocar na nossa cabeça, que eu tenho que dar conta, não vai dar. Primeira coisa. A menos que você faça uma coisa de cada vez. E é assim que eu dou conta. Legal. Então, devagar, com cuidado, cada coisa no seu tempo, cada hora na sua hora, ter uma agenda. Eu gosto das coisas muito simples, eu sou muito prática. Então, eu tenho uma agenda que eu coloco, eu tô na minha agenda. Meus filhos estão na minha agenda. Se eu não fizer isso, eu vou pegando serviço, vou pegando trabalho, vou pegando palestra, vou pegando consultoria, e vou fazendo, e eu vou deixando de lado as coisas que mais importam, que eu e os meus filhos. Aquela questão da máscara do avião é muito verdade. Primeiro você coloca a máscara em você, depois você vai colocar em outra pessoa. Pode ser um bebê, pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser quem for. Primeiro é em você, porque se você não estiver bem para poder dar assistência para outra pessoa, esquece. Sim. Então, eu dou conta porque eu tenho muito essa consciência. Claro, tem dia que eu surto, tem dia que eu choro, tem dia que eu morro de cansaço. Tem dia que dá vontade de não fazer nada, de não ir para lugar nenhum, mas eu vou porque eu tenho meus compromissos, tenho minhas coisas. E fim de papo. É basicamente a vida adulta, né? Exato. É claro que é muito desafiador, não estou dizendo que não seja, mas eu escolhi tornar leve. Pra não eu não posso surtar, né, eu tenho 5 filhos, entendeu? Sim, na verdade, você colocou prioridades, né? Justamente. Então, na sua agenda estão as prioridades daquele dia ali, do que você vai fazer para caber todo mundo, né? É isso. Mas isso que você falou é muito real, assim. Eu já tive um burnout, sendo terapeuta. E aí, quando eu tive, eu percebi exatamente isso que você está falando, que se não tiver o tempo para mim, não adianta, você pode... A gente dá conta, né? Porque tem, que nem você falou, é a vida adulta. Eu vou atender os meus clientes da melhor forma possível, isso não vai afetar. Mas lá dentro da gente, a gente sabe que a gente não está fazendo o que a gente está pregando, às vezes, a que custo a gente vai fazer tudo. Exatamente. Né? Que a conta chega, não adianta. A conta chega. Na pandemia, eu desenvolvi compulsão alimentar. Então, vim de uma vida, nossa, correria, não sei o que, teve uma hora que o corpo reclama, o corpo sente, o seu cérebro manda estímulos, manda sinais, e se você não para, ele te para. Exato. Então, dá pra gente equilibrar. É claro, eu falo para as pessoas, eu não aconselho ninguém a ter 5 filhos. Mas já que tem, faz as coisas certinho que vai dar certo. Então, mantenha um equilíbrio, que é muito desafiador também, a gente alcançar o equilíbrio, né? E o que é o equilíbrio para mim pode não ser para outra pessoa. Então, cada um tem o seu pontinho ali de equilíbrio
E eu a acho gente vai... que o fato de ser 5 crianças, não sei se é assim que você percebe, mas eu acredito que as crianças amadurecem mais fácil em 5, sabia? Porque eles têm que se virar um pouco mais sozinhos, né? Então, Sim. assim, a autonomia que a criança tem quando ela tem irmãos é diferente de quando ela não tem. Até porque eu fui filha única há 14 anos, então eu sei muito bem do que eu tô falando. Eu era muito mais dependente dos meus pais do que os meus primos, que tinham 3 irmãos. Porque acaba que a criança cria um instinto ali, né? É basicamente um vai viver em ajudando o outro. comunidade. Exato. Exatamente. Então, eu acho que eles vão se adaptando, né? Sim. Que um vai ajudar o outro, um vai ensinar o outro e acaba que flui, né, o ambiente ali com as crianças. Sim, até por responsabilidade, autoconsciência do que eu preciso fazer, do que eu posso fazer. Inclui até na sociedade. Se você tá vendo uma pessoa, tá precisando de uma ajuda, você não vai ajudar, você já começa a aprender dentro de casa. Exato. Entendeu? Se eu tô vendo que a minha mãe tá ali super apertada, dando um banho no fulano, por que eu não posso pegar uma toalha pra poder ajudar? Sabe? Coisinhas básicas e mínimas. Sim, verdade. Não quer dizer que você tem que ter 5 filhos, não é isso. Mas... mas dá conta, né? Sim. Se tiver, vai dar conta. Ô, Josi, a gente, né? A gente é leitora dos seus livros aqui, né? Sim. E, assim, uma dúvida que eu tenho, né? Pessoal minha, inclusive, assim, que... Da onde surgiu a vontade de ser escritora? Porque a gente vê alguém escrevendo um livro, eu tenho muita curiosidade. Nossa, gente, é que demais. jeito que começa um livro, qual meu Deus? tempo que você teve para escrever? Que horas que a gente... É da meia-noite às 5? Como que é? Como eu comecei a escrever livros, bem antes de eu escrever, eu falava assim, qualquer perrengue que eu passava, eu falava assim, quando eu escrever um livro, eu vou contar que eu passei por isso e eu vou superar. Tipo, sabe? Trazia pra minha consciência, mas não era uma coisa que eu falava, eu vou escrever. Eu falava por falar. E aí, um belo dia, uma pessoa me convidou para escrever um livro, que foi o primeiro livro que eu escrevi, que é um best-seller com a Luísa Brunet, um livro, assim, maravilhoso, chama Mulheres Extraordinárias. E as pessoas falaram para mim assim, olha, eu acho sua história maravilhosa. O que você faz? Você é mãe, você tem uma história de superação, você sofreu racismo no processo seletivo, fundou sua agência de RH, você é palestrante, não sei o quê. Começou, tipo, encher demais, assim. Eu falei, eu sou tudo isso? Ela falou, escreve um livro. Eu falei, nossa, nada a ver. Quem escreve o livro é gente milionária, gente que vai escrever Pai Rico, Pai Pobre, a galera que tem grana, a galera ricaça, super milionária, tem 500 milhões na conta. Ela falou, olha, já pensou você inspirar as pessoas com a sua história? Eu falei, não tinha pensado ainda não, ainda mais em um livro. E aí eu escrevi esse primeiro livro. Só que antes eu já escrevia, mas não com a intenção de escrever livros. Escrevia newsletter. As minhas legendas, assim, de posts são sem modéstia nenhuma. São criatividade, entendeu? Coisas que impactam as pessoas, coisas que faz sentido. Uma coisa ligadinha na outra, que no final você vai entender e você vai levar para sua vida. Então, eu já era da escrita. Quando eu com 6 anos, eu ensinei meu irmão caçula a ler e escrever. Ele tinha 4 anos, eu tinha 6, eu li e escrevi, eu ensinei ele a ler e escrever. Então, já começa daí. Tinha um negocinho da escrita. Ali, né? E aí, depois eu fui escrevendo, eu tenho 6 livros lançados hoje, e eu percebi que escrever é hábito. A gente está muito digital. Mas se você testar escrever todos os dias, começa com 5 minutos, depois vai para 10, depois vai para... vai escrever o quê? Qualquer coisa. Acordou de manhã, escreve o que você está sentindo, escreve como é que foi a sua noite de sono, escreve como deu trabalho para você dormir na noite anterior, ou como você apagou na hora que você foi dormir e você nem percebeu. E aí eu criei, inclusive, uma metodologia de escrita, porque existe um passo a passo para a gente escrever. Como eu tenho 6 livros lançados, os primeiros eu sofri um pouco mais. Tanto para escrever, quanto para definir uma capa de um livro, capítulo... metodologia mesmo, a forma que eu escrevo, porque existem formas de escrita diferentes. Eu escrevo como se eu estivesse trocando ideia com a pessoa. Tem gente que tem escritas mais profundas. Um bate-papo. É uma metodologia que eu criei e para as pessoas faz... Gente que não gosta de ler, lê meu livro e fala, nossa, qual que é o próximo? Não tem mais, eu quero ler porque eu gostei, vou aplicar na minha vida. A pessoa começa a absorver melhor, tem práticas diferentes, tem muita reflexão. Sim. Então, é um modelo de escrita que eu criei. Só que como que eu criei isso? Fazendo. Querendo fazer. Então, respondendo a sua pergunta, como é que é escrever um livro? Eu tenho um método pessoal, que inclusive chama Seu Livro em 30 Dias. Tem como você escrever... Não vai escrever o livro em 30 dias, né? Mas você vai criar uma estrutura de escrita, entender quais são as estruturas dos capítulos, qual que é o público que você vai falar, qual que é a sua única ideia, porque a gente fala sobre muita coisa, mas um livro ele precisa
ter um centro? Qual que é essa única ideia? Com quem você vai falar? Qual que é a mensagem que você quer passar? E aí a gente consegue estruturar um livro em 30 dias. Depois é só escrever. E o escrever, não que seja fácil, mas é a parte mais importante e mais prática. Só que se você não tiver uma estrutura antes, você vai ralar como eu ralei nos primeiros, entendeu? Então, E isso você dá uma consultoria já? Dou consultoria. Eu tenho grupos, inclusive, de livro. Agora, amanhã, começa uma nova turma. E aí, a gente troca ideia com as pessoas, ensina como escrever, como que as pessoas conseguem... Para tudo tem um método, né? Então, legal. tem início, meio e fim. Então, principalmente quando a gente já passou pelo processo, é muito mais fácil para você passar para outras pessoas. Sim. Então, tem mentoria que é individual, mas também tem a mentoria que é em grupo. A gente faz aulas semanais, explica para as pessoas como é que escreve, como é que eu escrevo, da onde que eu tiro ideia, qual repertório que eu tenho. Porque também, se você não tiver repertório, você não vai conseguir escrever um livro. Sim. Independente do estilo de livro. Você pode escrever um romance. Se você não tiver um repertório, eu consigo escrever um livro desse copo aqui. Falo de um copo de água, um copo de vidro, de onde surgiu o vidro. Quando que surgiu o vidro? Por que surgiu o vidro? Qual a diferença que o vidro faz na nossa vida? Por que a gente está tomando um copo de vidro ou não de plástico? Dá para escrever sobre tudo. Você precisa ter repertório, você precisa querer escrever, ter um público-alvo. Escrever é maravilhoso. Nossa, é muito legal, muito interessante, porque a gente pega o livro pronto ali, né? E parece realmente, eu tava lendo o seu livro, assim, parece que eu tava lendo ele, inclusive, com a sua voz na minha cabeça. E o mais engraçado aqui, que, assim, cortando você, a Josi está falando e tá as duas, assim, nela, assim, ó. As duas, a Bia e a Claudiane, aprendendo. Assim, ó, parada, olhando pra ela. Não, eu já quero assim, fazer. Cara, como assim? Quando ela falou assim, você começa aí, você acorda e começa a escrever. Eu falei assim, gente, a mulher tem 5 filhos, como que acorda escrevendo? Não, peraí, vai acordar 3 horas da manhã, porque às 5 já tá um chamando aqui, outro ali, né? Como que faz? E a gente cria também, você falou sobre acordar e tal. Eu não consigo todos os dias escrever de manhã. Quando eu estou em processo de escrita, eu me obrigo a fazer isso, é disciplina. Fora do processo de escrita, para o livro especificamente, eu gosto de escrever à noite. Porque eu sinto, parece que eu tô tirando tudo da minha mente, colocando no papel que eu vou dormir, eu me sinto muito mais leve. Verdade. E aí você também tem um papel de perceber qual que é o melhor horário para escrever. Já aconteceu de eu acordar de madrugada com insônia e escrever e ter uma noite maravilhosa depois. Sim. Eu não tenho problema com sono, mas às vezes acontece. Sabe aquela noite você acorda assim do nada? Como assim uma mãe que não tem problema com sono? Josi, não, para. Não tem. Para, não, isso não pode ser realidade, gente. Olha, que mãe que não Deus tem faz as problema coisas com sono. certinhas. Porque Quais foi são me as dar 5 idades? filhos, como é que ele não ia deixar eu dormir mal, gente? Não tem como, entendeu? Não, mas aí que tem como, gente, porque filho não dorme, criança não dorme. Quais são as idades? Meus filhos dormem. Quais são as O idades? Heitor tem 10 anos. Faz 11 em agosto. A Ana Júlia tem 8. O Theo tem 6. A Pérola tem 4. E a Liz tem 1 ano e meio. E elas dormem. Dormem a Liz a noite dorme. inteira. Tá bom, gente. Claro não. que tem um dia ou outro que dá uma choradinha, um negocinho, mas assim, não me abala. Jesus, até porque eu não posso ficar abalada, entendeu? Você precisa ser estudada. Isso seria um ótimo curso. Isso poderia ser Vamos escrever assim, um livro sobre isso. Exato. Porque, gente, ela falando assim, né? Eu com a Ana, pequenininha de 3 anos, eu já falo assim, nossa, dormir é um desafio. Eles dão Dormir, trabalho na hora de colocar pra dormir, porque não quer dormir, eles dormem muito cedo. Dormem muito cedo. 8 horas eu já começo, se tiver alguma coisa ligada, eu já desligo, já vou fazendo ritual do sono pra eles entenderem que vai dormir. 8h30, todo mundo na cama. O dia que passa um pouquinho, eu já vou ficando estressada. Até porque eu preciso viver depois que eles dormem. Sim. Ler um livro, fazer nada, tomar um banho premium, namorar, beber um negócio, entendeu? Eu não bebo, assim, bebida alcoólica, mas às vezes eu quero beber uma Coca-Cola em paz, sem ninguém me chamando. Ai, gente, eu falo assim que pra mim a melhor hora, tipo assim, que eu falo assim, nossa, eu tô vencendo na vida, é quando eu vou tomar um banho e eu estou sozinha em casa. É uma paz, Sabe o não que é? eu faço? Eu vou contar aqui um segredinho. Sabe o que eu faço? Às vezes eu saio do serviço durante o dia, vou na minha casa, ligo o chuveiro, tomo um banho, falo, ai, que delícia. Mas não, renova. E volto como se nada tivesse acontecido. Mas porque não tem ninguém na minha casa. Eu tomei Maravilhoso. um banho. Maravilhoso. E assim, às vezes alguém liga e fala assim, eu tô indo tomar banho. Agora? Agora. Esse é meu momento. Eu tenho a Esse momento bênção de glória. ter uma rede de apoio muito forte. Minha rede de apoio não é grande, mas é muito forte, que é a mãe do meu esposo e a minha mãe. Daí tem meus irmãos e tal, que são super parceiros também.
E se eu não tivesse isso, com certeza, não seria tão simples assim. Então, um choro de noite, ali, quando tá no salto do desenvolvimento, é bem complicado. Só que esse choro dela, assim, de noite, às vezes é chatice, enjoamento, assim, não me pega tanto, porque eu tenho uma rede de apoio. Eu sei que, não dormiu hoje, mas amanhã vai dormir. Não dormiu hoje, amanhã eu levo ela na casa da minha mãe ajuda de alguma forma, eu venho, durmo um pouco, respiro, tomo banho, vou viajar, faço alguma coisa, entendeu? Então, porque eu tenho essa rede. E eu entendo que algumas pessoas não têm, aí fica mais desafiador. Então, a gente vence, gente. Não, assim, mas a gente no final dá certo. A gente olhando pra ela, tá as duas, tá nítido Não, ali, viu? Assim. As câmeras estão pegando, viu, Bia? Como a gente assim, ó, tipo assim, ó. Como Meu assim? Deus, exato. E até, Josi, você falou, né, sobre alguns desafios que você passou na sua carreira aí. Eu não acompanhei essa parte, não conheço essa história sua, né? O que aconteceu, que você falou que você sofreu até um preconceito em relação ao trabalho. Conta um pouquinho dessa parte da sua história. Eu enviei um currículo para uma vaga, aliás, para várias vagas, e uma delas eu fui chamada e ligaram no meu celular, na época tinha até telefone fixo ainda. Ligaram no telefone e eu atendi, falaram para mim sobre a vaga, amaram o meu currículo. Nossa, seu currículo é maravilhoso, você trabalhou não sei onde, você fez isso, você tem tal formação perfeita para nossa vaga, vem aqui, você começa a trabalhar tal dia, a gente só vai te passar o salário, etc. E eu fui. Bem executiva, no saltinho. E aí eu cheguei lá, olharam pra mim e falaram assim, o que você quer, bem? Eu vim pra tal vaga, vou começar a trabalhar aqui e tal, vou conversar com tal pessoa. Tá, espera um minutinho. E depois voltou. Você que é a Josi? Você que é a Josi? Eu falei, sou eu. E voltaram de novo, espera um minutinho. Eu fiquei esperando um tempão, levei um chá de cadeira. Aí vieram, fizeram uma entrevista, nem foi entrevista, foi 5 minutos, com perguntas super descabidas. Sobre o meu cabelo, sobre a minha roupa. Perguntou se meu marido deixava eu trabalhar. Fizeram um monte de perguntas extremamente nada a ver com um processo seletivo e muito preconceituosas e racistas. E depois eu te ligo. Eu tô esperando ligar até hoje. Depois eu percebi, falei, cara, eu sofri um racismo. No meu currículo não tinha foto, então as pessoas não sabiam que eu era negra. Será que uma pessoa negra tem um currículo desse? Imagina que uma mulher negra vai ter um currículo desse. E tenho. E aí eu tô esperando essa ligação até hoje, só que eu não podia ficar sem trabalhar, né? E aí eu fundei uma agência de recursos humanos, e a gente presta consultoria de recursos humanos, treinamentos, palestras, cursos. E sou muito feliz com essa história, mas eu sempre falo que racismo não é motivacional. É uma história de superação, porque, né? Sim. Eu preciso me virar e fazer acontecer. Isso faz parte do meu DNA, não seria eu se eu fizesse diferente. Mas racismo não é motivacional. A gente precisa combater isso todos os dias. E as empresas, principalmente, entender que pessoas negras têm um currículo maravilhoso. Sim, sim. E você não é incrível porque você sofreu isso, né? Você seria do mesmo jeito. Exatamente, perfeito. Né? Se não fosse essa motivação, uhum. seria outra, né? Você chegaria onde você chegou sem ter passado por isso, né? Nem sempre a gente precisa sofrer para aprender, para se motivar, né? Seria muito melhor se a gente não tivesse. É claro que eu entendo que, não com esse caso específico, porque racismo é crime e fim de papo. Mas parece que quando a gente passa por algum desafio assim, é até mais gostoso, né? De história pra contar. Assim. Exato. A gente tem história pra contar, mas que nem você falou, nem sempre uma história tão boa, né? E eu acho que em cima do que você passou, claro que você criou uma agência, né? Que você falou que pode ajudar outras pessoas a não passar por isso, né? Então, assim, a sua história vai resolver a vida de outras pessoas, talvez. Pra fazer diferente do que fizeram comigo, principalmente. Sim, sim, é muito interessante. E eu tava até também falando sobre as suas palestras pra você, né? Porque, assim, eu dou palestra, gente, mas a palestra da Josi, eu vou te falar. Pensa numa palestra que você fica assim, de boca aberta, você quer participar, você quer subir lá no palco com ela. Ô, Bia, mas se ela tá aqui falando com a gente, conversando com a gente nesse bate-papo, as duas já estão aqui. Não, eu não quero falar, eu queria que ela ficasse falando. Você viu que eu tô até mais quietinha hoje? Você percebeu? Você percebeu que eu tô aqui só assim, ó, tipo assim, deixa as duas lá baterem o papo delas e eu só vou ficar admirando. E eu fiquei pensando nisso no dia que eu te vi palestrando, e era uma dúvida também. Como que você desenvolveu a sua comunicação? Como que a gente, meros mortais, desenvolve uma comunicação limpa, que nem a sua, assim, ó, que você sobe no palco, todo mundo para o que tá fazendo. Exato. Como que a gente faz para desenvolver isso? Primeiro, muito obrigada por isso. É muito importante esse reconhecimento. Eu tenho total consciência de que eu presto um bom trabalho, porque eu estudo pra caramba, eu estudo muito. Então, a primeira coisa é estudar. Estudar, fazer teatro, estar presente em lugares que as pessoas se movimentam nesse sentido, porque a comunicação, ela é a chave de tudo.
De absolutamente tudo. Só que se a gente não estuda, se a gente não está em lugares... Você chegou a comentar que você mudou algumas coisas na sua apresentação, na sua palestra. Uhum. Isso acontece comigo também. Sim. Eu já vi palestras assim que eu fiquei... Uau! Mudei alguma coisa na minha. Uhum. Então, a gente precisa estar em lugares que essas pessoas estão. A gente precisa Sim. se aproximar dessas pessoas. Sim, e a gente aprender, né? Nunca achar que tá perfeito. Justamente, a gente nunca tá cheia. Quanto mais cheia a gente tá, menos a gente absorve. Então, é se esvaziar. Nesse dia, você conseguiu absorver, você sentiu que foi algo interessante para você, porque você se esvaziou. Imagina você chegar lá para me assistir cheia de si. Ah, porque eu também sou palestrante. Deixa eu ver essa menina aí palestrar. Você ia sair sem nada. Exato. Não Entendeu? ia dar chance de aprender Justamente. nada. Então, eu passo a maior parte do tempo buscando me esvaziar. Sai o meu eu e entra aqui o conhecimento. Sim, e eu acho que uma coisa que ajuda muito, eu tento fazer isso nos meus atendimentos, no Instagram, falar de uma forma que qualquer pessoa entenda. Então, uma pessoa de 80, 90, 100 anos vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. Perfeito. E uma criança também vai entender, porque às vezes a gente quer ser muito assim, né? Ai, cheio das pompas e das palavras difíceis. E ninguém entende nada no final. Não adianta nada. Ninguém absorve nada. Então, eu acho que a linguagem, assim, é mais popular, talvez, né? Da gente... Você vai dar palestra numa empresa. Não adianta você chegar falando um monte de coisa técnica... Não vai caber ali, né? Eu acho que também saber adequar a linguagem, né? Eu, como terapeuta, tenho que adequar minha linguagem todos os dias. Se eu tô falando com um adolescente, eu vou ter que falar de um jeito que ele vai me ouvir. Então, eu começo a me conectar de uma forma ali que é a mesma palavra que ele usa, eu uso também. E, às vezes, com um senhor, uma senhora de 50, 60, a gente tem que adequar a nossa linguagem, né? Perfeito. E é um desafio do palestrante. Você chegar no lugar, você não sabe quem vai estar lá. Você começa a olhar as carinhas... Você fala, vou ter que mudar o que eu ia falar aqui. Acontece bastante, né? Muito. A gente faz reunião de briefing. Então, eu preciso entender qual que é o público que vai estar lá. Só que nem sempre eles vão passar o completo. Não tem como. Não tem como. Às vezes, a gente vai falar para 200 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Você vai saber todo mundo que vai estar lá? Não tem como. Você tem uma média ali de quem vai estar. E aí, cabe a você pesquisar um pouco mais sobre a empresa, pesquisar um pouco mais sobre o ambiente, estudar um pouco daquele caso ali, né? A gente chama de case, estudar um pouco daquele caso e entender como é que você vai adaptar a linguagem, trazer expressões do dia a dia. Eu uso meme nas minhas palestras. Sim, eu acompanho seus memes no Instagram também. É a forma que as pessoas gostam de se comunicar, as pessoas dão risada. Dependendo do público, na maioria dos públicos que eu atendo, dá para fazer isso. Então, o primeiro passo é estudar muito sobre comunicação, sobre linguagem, sobre postura, sobre entonação de voz, estudar sobre o público e depois você entender de linguagens diferentes, que é muito gostoso. Quando você começa a aprender, você vai falar, uau, como é diferente isso aqui. Como é gostoso eu falar sobre isso, como é gostoso eu falar dessa forma. E as pessoas vão absorvendo aquilo. Porque eu entendo, tanto nos livros quanto nas palestras, eu não escrevo livro para mim. É claro que tem muito da minha história de vida, tem os meus insights, tem a minha percepção de mundo, mas se eu for escrever para mim, eu nem lançava, eu deixava na minha casa. Imprimia e guardava lá uma obra. Justamente. É isso. É para mim. Agora, se eu estou colocando uma obra no mundo, uma palestra no mundo, minha voz no mundo, é para fazer alguma diferença na vida das pessoas. Sim. E eu só vou fazer diferença se eu tiver essa conexão. Exato. E criar essa conexão pode ser um desafio, porque a gente está em constante aprendizado. Com certeza. Até na sua palestra você fala muito para os funcionários ali, né? A forma como deve ser tratado. Eu lembro que você chegou a falar lá, né? Sobre os preconceitos dentro do trabalho. A gente respeitar as diferenças, né? Ter empatia dentro do trabalho. Para quem está assistindo a gente, acho que é interessante a gente falar também, né? Sobre esse comportamento no trabalho. Tem alguma dica que você possa dar para o pessoal, assim, em relação a... Desde mandar um currículo até o comportamento dentro da empresa. Tem alguma coisa que você possa falar? Muitas coisas. Esse podcast vai ter 20 horas, tá bom? O primeiro ponto, essa palestra, a gente falou sobre segurança psicológica. E a gente está acostumado a colocar a segurança psicológica apenas na conta da empresa, que é a empresa que tem que manter a segurança psicológica. E claro, também. Só que a gente, enquanto colaborador, enquanto pertencente daquele ambiente, é nossa responsabilidade fazer o básico, fazer o mínimo de ajudar outra pessoa, de orientar outra pessoa. Inclusive, essa palestra, o nome é A Ousadia de Ser Humano. E aí tem como subtítulo a segurança psicológica.
Faz parte do nosso dia a dia a gente ajudar a pessoa a ter segurança psicológica. Existem 7 atos da segurança psicológica. E um dos atos é o básico, o óbvio, o mínimo e o simples, que é ter a empatia, tratar o outro ser humano bem, me colocar no lugar da outra pessoa. Posso ser líder, posso ser CEO, executivo, posso ser o que for. Se eu não for um ser humano na minha essência de, no mínimo, respeitar outra pessoa, esquece. Pede a conta. Vai embora, fica na tua casa. Porque se for para tratar outra pessoa mal no trabalho ou qualquer lugar que seja, eu falo muito do trabalho porque é o lugar que a gente passa a maior parte do tempo. Sim. A gente vai em casa para dormir, para tomar um banho, às vezes nem para comer, porque come na rua que não dá tempo. Então, o trabalho ele precisa ser saudável. E eu, enquanto colaborador, eu faço parte desse ambiente. E eu preciso ajudar esse ambiente a melhorar. E aí, voltando, quando você for entregar um currículo, uma coisa que para mim é regra, assim, é eu saber o lugar que eu vou entregar currículo. Porque a gente tem esse direito de escolher onde a gente vai trabalhar. O melhor lugar, sabe? Faz uma pesquisa. Você trabalha aqui, Claudiane, o que você acha desse lugar? Olha, assim, 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 tem esses pontos. E aí você vai com a sua verdade, porque currículo é só um currículo, é só um papel com técnica. E técnica qualquer pessoa pode realizar. Porque tem curso gratuito na internet. Se você tiver acesso à internet, a técnica você consegue. Se não tiver, talvez seja um pouco mais desafiador. Mas se você tiver acesso à internet, a técnica você consegue de graça. Tem curso livre, tem YouTube, tem um monte de coisa para você fazer. Agora, você ser um ser humano que age com básico... Eu sou muito prática, eu falo muito do óbvio, que o óbvio precisa ser dito. É tão óbvio que a gente precisa ser humano, tratar as pessoas com humanidade. Você manda um currículo num lugar, você se acha o tal, tem um currículo excelente e tal, mas você não trata uma pessoa bem, esquece. E aí você entra para trabalhar... Eu entendo... A minha agência, inclusive, chama Pontes, porque eu entendo que há uma ponte que a gente precisa atravessar. Tanto o empresário quanto o colaborador. Um está facilitando a vida do outro. Sim. Não é uma briga, gente. Não é um melhor que o outro. É claro que um tem mais grana porque ele está te pagando. Sim. Mas se você não ajudar ele a crescer também, não vai funcionar. E se ele também te pagar, você também não vai conseguir pagar seus boletos. Então, é uma via de mão dupla. É uma questão de responsabilidade. Existe uma tríade que eu falo, que é do sucesso empresarial, que é contratar certo, colocar a pessoa certa no lugar certo. O segundo ponto é a gente fazer uma gestão e construir uma cultura de qualidade, que cultura é algo que a gente entende como se fosse só missão, visão e valores na parede. E o terceiro ponto é desenvolvimento de pessoas. Se a gente entende esses 3 pontos, tem muitos outros, claro, mas esses, eles se sustentam como se fosse uma pirâmide. Tem que ter a base, tem que ter os lados ali, tem que ter o topo. Se tirou um, desanda. Então, como profissional, como pessoa, cara, começa pelo básico. Faz o básico. Se entende como profissional, sim, seja muito bom, mas seja humano. A partir do momento que você tem essa característica, você consegue transformar as pessoas ao seu redor. Sim. O ambiente fica muito mais leve, fica mais gostoso de conviver. A gente trabalha todos os dias, passa a maior parte do tempo trabalhando. Você vai tornar um ambiente do seu trabalho ruim? Sim, sim. E você falou essa questão da escolha do funcionário escolher a empresa. Eu acho muito bacana. E o que você acha que a empresa busca hoje nos profissionais? E não em relação ao currículo, mas o que você acha que é o grande diferencial dos profissionais que estão dando certo aí no mercado de trabalho? Não tem uma resposta pronta, porque cada empresa busca uma coisa diferente, porque está baseado ali nos valores. No quem a empresa é, na essência, qual que é a visão dela e qual que é a missão que ela tem, qual que é o propósito dela no mundo. Inclusive, quando a gente vai contratar alguém, a gente precisa ter muito cuidado, porque acontece, já aconteceu comigo, tá? Da pessoa mentir na entrevista. Sim, a pessoa verdade. Se vende ali, que você fala, uau, encontrei a pessoa certa. A pessoa começa a trabalhar, ela torna a sua vida um inferno. Entendeu? Então, acontece. Gente, eu faço isso há 15 anos. Então, eu sei quando a pessoa está mentindo, quando ela está falando a verdade. Eu sei fazer um processo seletivo, mas já me aconteceu. Então, a gente precisa ficar atento nisso. Então, isso quer dizer que para cada empresa tem uma necessidade. Não adianta você tá com uma vaga lá urgente, você querer contratar qualquer pessoa que não vai funcionar. Você precisa dedicar seu tempo ali, dar um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção, fazer um processo seletivo correto. Tem várias fases do processo seletivo. O processo seletivo começa lá quando você vai abrir a vaga, a gente chama de job description, que a gente vai descrever as atividades que a pessoa vai fazer.
Depois que você descreve essas atividades, aí você vai divulgar a vaga. Tem que divulgar no lugar certo. Você quer um perfil mais executivo, você vai procurar no LinkedIn. Você quer um perfil mais operacional, você pode mandar num grupo do WhatsApp, que vai dar certo. E aí vai vir aquela chuva de currículo. Você não colocou nem a data que você vai receber o currículo. Você colocou hoje, no mês de abril. Aí, quando for lá em dezembro, você está recebendo currículo ainda de uma vaga que você já fechou há 900 dias. É que parece fácil, assim, né? A gente abrir uma vaga e só contratar, né? E não é bem assim. Não Mas é eu bem acho assim, que tem todo um hoje, processo. assim, não sei, né? Eu trabalho aqui na rádio já tem 18 anos e a gente, desde quando eu comecei aqui na rádio, antigamente as pessoas anunciavam muito vagas de emprego, né? Na rádio, enfim. Mas era uma vaga a cada 2 meses, 3 meses, sei lá, tipo, vinha uma vaga, porque acho que automaticamente eram preenchidas. Hoje a gente tem vaga de emprego na rádio todos os dias, em todos os blocos comerciais, com anúncios de vagas de emprego. Então, acho que hoje a maior dificuldade do contratante, né, das empresas, acredito eu, tá, Josi? Eu não trabalho com isso, mas acredito eu que seja o comprometimento mesmo das pessoas, né, com o trabalho. Também, mas eu penso que o que acontece? Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação e tem essa questão que a gente falou da pessoa poder escolher o lugar que ela vai trabalhar. E o que acontece? Por exemplo, eu vou contratar alguém, eu tenho uma empresa, vou contratar alguém para colocar isso aqui, um painel, tá? Eu sei fazer um painel? Não sei. Então eu vou contratar alguém que faz o painel para mim. O problema das empresas hoje é que elas querem fazer as coisas de gestão de pessoas para as quais elas não têm capacidade técnica. Ela vai trocar um piso, ela vai contratar um pedreiro. Ela vai fazer uma fachada, ela vai contratar alguém que faz uma fachada. Ela vai contratar alguém, ela vai querer contratar sozinha. Não vai achar. Aí ela acha alguém achando que é bom, contrata um parente, porque a indicação é maravilhoso. Eu não acho errado você indicar alguém. Inclusive, eu gosto de indicação, porque você tem mais confiança. Só que a pessoa te indica, você faz uma entrevista, não faz teste nenhum, não tem habilidade para aquilo, você contrata a pessoa, vai dar problema. Esse é um dos problemas também. Concordo com a questão do comprometimento, mas eu acredito que isso aí não é de hoje em dia, não, tá? Isso aí tem pessoas descomprometidas desde o século passado. Os primórdios da humanidade. Desde os primórdios da humanidade. Mas eu vejo esse pequeno probleminha. Então, às vezes é uma empresa pequena, aqui na região a gente tem muitas empresas pequenas, pode ser que elas não tenham estrutura para poder contratar uma equipe, ou uma consultoria, ou fazer uma equipe de recursos humanos. Mas, como eu disse, tem curso gratuito na internet. Eu tenho um canal no Instagram que todos os dias eu coloco conteúdo de liderança, de gestão de pessoas. É de graça. Você pode assistir conteúdo de graça. Então, assim, não tem desculpa, cara. Sim. Tá todo mundo no Instagram, todo mundo na internet, se você não tá procurando conhecimento para melhorar o seu negócio, que tá dando teu sustento, que tá crescendo a sua vida, a sua família, não adianta reclamar depois que é culpa do colaborador, não adianta. Até tem um tema meio polêmico que eu acho que você vai conseguir construir uma ideia diferente do que provavelmente às vezes eu penso, ou até o público, sobre a geração Z. Que tá uma super polêmica sobre isso, né? Que eles não querem os empregos normais, tradicionais. E eu percebo muito nos meus atendimentos. Gente, eu tenho clientes de 25 anos, de 20, até chegando a 30 anos, que ainda não se identificou com nenhum tipo de trabalho. Nada. E assim, pra gente, às vezes, vendo assim, você fala, nossa, como assim? Como que a pessoa não está se interessando? E eu acredito que tem também o fato deles estarem vendo a gente se matando nos nossos próprios empregos. E aí, a pessoa já não quer entrar nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão disso aí, que eu acho que vai ser um pouquinho diferente da maioria das pessoas. A minha visão é bem essa que você desenrolou aí, a hora que você estava falando, que eles simplesmente olham pra gente e eles não querem essa realidade que a gente vive. Eles não querem um burnout. E primeiro ponto, a maioria das pessoas que reclamam da geração Z são as gerações anteriores que criaram a geração Z. Então, do que você está falando? Exato. Você criou a geração Z, você trouxe facilidades para a geração Z. Você está reclamando do quê? E a gente não quer que use. Exato. Criamos tudo isso, mas vocês não podem usar. Vocês têm que fazer. Que vocês são preguiçosos. Exato. Porque não faz uma comida, pede um iHang, um iFood, um delivery. Mas tá aí, gente. A pessoa vai fazer para quê? Nós criamos essas facilidades.
E eles são as pessoas que estão continuando criando novas facilidades. A maioria da galera da geração Z é pessoa mais digital, pessoa mais da tecnologia da informação. Não adianta a gente querer enfiar um trabalho operacional para a pessoa trabalhar no supermercado, ficar ali de empacotador, que não vai funcionar. Essa não é a realidade dele. É claro que eu acredito que a pessoa tem que se comprometer com qualquer coisa que ela faça. Vou lavar um copo, lava o copo muito bem lavado. Não interessa. Tudo que você for fazer, tudo, se comprometa. No entanto, não é muito mais gostoso a gente trabalhar com o que a gente gosta, de fato? Sim. Nem sempre vai acontecer, porque até no que a gente gosta tem algumas coisinhas que, né? Que fogem do Não é bem aquilo. Parece que eu não queria, mas tem que fazer, que a gente é adulto, não tava brincadeira. No entanto, tem essa questão da gente rotular a geração como uma geração preguiçosa, geração mimimi, não sei o que lá. Gente, se vocês estão achando isso aí, vocês vão ver a hora que entrar a geração beta. Que tem a geração Z, geração alfa e geração beta, que começou, inclusive, agora no começo do ano. As crianças que estão nascendo agora são geração beta. Então, daqui uns 15 anos, que eles vão estar ali no auge da adolescência, são pessoas que vão estar revolucionando o mundo e as gerações anteriores vão estar reclamando que eles não estão fazendo nada. Não é isso. É claro que tem realmente quem não faz nada, mas tem em qualquer geração. Conheço gente de 40 anos que mora com o pai e com a mãe. E vocês não estão falando mal do cara de 40 anos que tá morando com o pai e com a mãe? Estão falando da geração Z, que está se descobrindo agora. A gente tem que ser a geração que acolhe eles. E outra coisa muito importante, nós não podemos falar da geração Z sem a geração Z estar na mesa. Eles têm que falar o que eles pensam. Eles têm que dar opinião. Eles têm que dizer, olha, eu penso assim, assim, assim. O que dá pra gente fazer? Como é que eu vou poder te acolher? Que curso que eu posso te oferecer? De que forma a gente pode conversar? Vamos fazer uma mentoria? Mas eles têm que estar presentes. A galera fala mal pra caramba da geração Z, mas nunca perguntou pra geração Z o que eles querem. Sim. Toda oportunidade que eu tenho, toda palestra que eu dou, que tem a geração Z, eu troco maior ideia com eles. Eles são maravilhosos. Inteligentíssimos. No digital, nossa, são surreais. Sim, eles aprendem sem mexer, né? Sem mexer. Eles também têm uma forte consciência do operacional. Só precisa ensinar. E trabalhar com recompensa. Meu filho tem 10 anos. Esses dias eu pedi para ele me ajudar a arrumar o escritório no sábado. E o celular dele tem controle, né? Eu coloco lá o tempo que eu quero deixar ele e tal. Ele falou assim, mãe, coloca mais 1 hora no meu celular. A hora que você terminar, eu coloco. Aí ele fez um corpo mole, eu falei, vamos, você não quer mais 1 hora no celular? Ai, quero. Ele arrumou rapidinho, foi. Ele lavou até roupa. Ele colocou a roupa na máquina, a roupa que estava na máquina ele colocou no varal. Entendeu? Depois eu fui só lá conferir se estava tudo certo. Então, essa é a geração. Era exatamente isso que eu ia te falar. O que poderia estimular, né, a geração Z? Recompensa. A recompensa. Eu acho que qualquer geração, né? Qualquer geração. A gente trabalha pensando o que a gente vai ganhar com isso. Sim. Mas talvez o interesse que eu percebo, né, dos jovens é que como os pais se preocuparam muito em fazer o dinheiro, talvez essa não é já... lógico que temos realidades, gente, pelo amor de Deus, completamente diferentes. Mas, assim, eu acho que não é tanta preocupação desses jovens. Então, assim, que nem você falou, às vezes eles estão procurando mais fazer o que ama, encontrar realmente algo que faça sentido, né? Porque eu, por exemplo, já trabalhei em várias coisas que não fazia sentido nenhum eu estar lá, né? E eu trabalhava porque eu precisava do dinheiro. Sim. Né? E hoje eu percebo isso nos jovens que eu converso, que já não é uma preocupação o dinheiro. Porque, às vezes, que nem você falou, ele pode ficar até os 40 anos morando com os pais, porque os pais construíram, né? Os pais criaram facilidades, então não dá pra reclamar. Exato. É muito de criação também. Se eu não falo... Eu trabalho pra caramba, muito por mim, claro, também que eu não sou bobo nem nada, mas é muito por eles, entendeu? Só que aí, depois eu vou reclamar do império que eu construí pra eles. Ai, por que fulano não faz nada? Mas você não colocou a pessoa pra fazer um almoço? Pra colocar uma roupa na máquina? Pra colocar um negócio no varal? A pessoa não arruma a cama na hora que acorda? Sim. Não pode reclamar de geração Z, meu amor. Não dá. Uma das coisas que eu falo para as mães, né, que passam lá comigo, é deixar o filho fazer o que ele dá conta de fazer. Então, se ele dá conta de dobrar o cobertor, não vai ser igual a mãe dobrando. Mas ele tá dobrando. Então, deixa do jeito que ele fez. Ele pode arrumar a cama, ele vai fazer. Ele pode tomar o próprio banho, ele vai tomar. Ele pode escovar os dentes, ele vai fazer sozinho, né? E aí, né, o adolescente também, ele pode ir na padaria sozinho, deixa ele ir sozinho para ele criar o hábito. Normalmente, o que está acontecendo, né, é o contrário. A gente vai fazendo tudo e aí não sobra nada mesmo para eles fazerem, né? Até porque a gente vive num mundo muito violento. Você falou a questão de ir na padaria, eu fico apavorada, tá? Quando eu deixo o Heitor ir comprar um negocinho e tal, eu fico apavorada. Agora ele começou, esse ano ele tá indo pro futebol de bicicleta.
sozinho, ele vai fazer 11 anos em agosto, mas se eu não der essa autonomia pra ele, daqui a pouco eu vou ser a chata que vai estar reclamando que ele não faz nada, que tá com 40 anos morando comigo, mas é claro, eu não permiti que ele vivesse. Ele tem que experimentar o mundo, né? É Tá muito na hora. desafiador, a gente é mãe, a gente quer ficar em cima, a gente quer levar pra tudo quanto é lugar, a gente quer estar do lado, entendeu? Ele tem rastreador, tudo tá no celular dele, tem rastreador, mas eu preciso deixar ele viver. Sim. Porque senão, a Ana Júlia tá no mesmo caminho, ela tem 8. O que é pertinho do lado de casa, eu deixo ela ir. Eu fico observando. Ela não tá vendo que eu tô vendo, mas eu tô bem ali. Só de olho, toda hora olhando na rua, ver se tá chegando. E é do lado. A gente tem essa preocupação. Mas eu não posso permitir que eles sejam pessoas grudadas em mim, enclausuradas, que não crescem, que não desenvolvem, que não sabe falar não, que sabe atender um telefone. Já viu aquele meme da pessoa pedindo pizza, que gagueja, não consegue pedir uma pizza? Sim. Vi também. Gente, pelo amor de Deus, não é normal. Sim. Por quê? Porque alguém não deixou fazer, alguém não permitiu fazer. E ensinar dá muito trabalho. Quando eu comecei a deixar eles lavar louça, era 1 litro de detergente por dia. Ai, amor, molha o chão. Molha tudo. Molha o chão. Mas eu tenho que deixar. Ensinar dá trabalho, não tem o que fazer. Vai gastar tudo detergente, o vai adolescente comprar E é outro. tão gratificante que você tá falando, você ainda tem um de 10, né? Eu tenho um de 18 anos agora. 19, Nossa. fez 19 agora, gente. Fez 19 agora em janeiro. Eu tenho um de 19. E ele mora fora. E assim, é tão gratificante pra mim, porque eu sempre falei, gente, mas o Matheus não faz nada em casa, que não sei o que lá, mas é tão gratificante saber que hoje ele mora sozinho. E ele reclama, às vezes, dos amigos que moram junto, assim, você acredita que ele não fez isso? Mas acredita, ele que limpa a casa, ele lava a louça, ele faz a própria comida, faz a marmitinha dele. Eu falo, ai, que lindo, sabe? Ele aprendeu, sabe? Ai, saiu de mim, olha, ele acha que ele aprendeu de um jeito ou de outro, mas assim, é gostoso. E tem muito disso também, sabe, Josi? De soltar, de deixar mesmo fazer. Porque acho que em casa a gente quer meio que... Eu não falo tanto por mim, porque eu não sou tão dessas, assim, que fazem questão de que ele... Mas a minha mãe, ela nunca deixou eu arrumar minha cama. Minha mãe nunca deixou. Eu levantava pra escovar o dente, quando eu voltava, minha cama tava arrumada. Sabe? Mas eu gosto de... Mas hoje eu saio, eu deixo a minha cama. Minha cama nunca fica desarrumada. Minha cama sempre. A primeira coisa que eu faço quando eu levanto, escovo o dente e volto pra arrumar minha cama. Mas hoje a minha mãe não tá lá pra arrumar minha cama. Então eu que faço. E eu acho que a gente vai vendo isso também em muito dos valores que a gente tem dentro de casa, né? Você pode fazer tudo pelos seus filhos, mas você ensinar a importância daquilo pra eles, né? Tipo, não vou deixar o meu filho de 8 anos ficar no fogão cozinhando, porque é perigoso. Mas você explicar, olha, é importante a gente cozinhar o alimento assim, fazer isso, explicar e ficar perto. Então, assim, eu acho que isso também ajuda bastante. E que nem o fato de você ter 5 filhos, eu acho que você consegue perceber que cada um demanda um tipo de cuidado diferente, né? A gente fez um podcast sobre as linguagens do amor, né? Que cada um faz de um jeito, cada um tem um temperamento, você fala também sobre o temperamento, né? E aí, você vai vendo que, assim, ou você se adequa àquele temperamento, àquele estilo, né? Você vê que a criança, às vezes, é mais... Ali, ó, eu quero assim, pronto, acabou. A outra já é mais tranquilinha. E tem que se adequar também na relação, porque... cada um vai crescer de um jeitinho, às vezes um gosta de fazer o serviço, que nem você. Sua mãe fazia, mas mesmo assim você continuou fazendo. Sim, mesmo né? sem gostar, já era de você, né? Mas é mesmo sem gostar. Não gosto de fazer, não gosto de fazer serviço de casa, mas eu faço. E assim, e amo a casa arrumada. É impressionante. Você falar pra mim que eu vou ficar em casa e vou limpar a minha casa, que eu vou fazer... Gente, isso pra mim é o castigo que eu tinha quando eu era criança, que eu ia ficar sem TV. Ou que eu ia ficar sem brincar na rua. Castigo, Claudiane ficar em casa limpando casa. Mas a minha casa tá sempre muito limpa. Porque eu amo casa limpa, mas eu não gosto de fazer. Eu não gosto. Eu prefiro sair pra trabalhar em 3 empregos. Limpinho, organizar tudo no lugar. Você chega que tá tudo no lugar. Não. Aquela frase... Nada quebrado, nada faltando. Não, mas engraçado que eu outro dia tá assim, tudo quebrado, tudo faltando, tudo fora do lugar, vou sumir daqui. Não, engraçado, assim, que em casa, pra mim, é regra. De quinta-feira eu não faço janta.
Porque é o dia que tem a faxina, que vai, a pessoa que cuida maravilhosamente da minha casa. Aí você vai sujar a cozinha. Então, eu chego e às vezes o Vinícius fala assim, você vai pedir alguma coisa? Porque por hoje, essa cozinha vai ficar assim, sem um copo na pia. Eu vou curtir essa cozinha limpinha. Eu quero hoje ficar assim. E é tão gostoso, né? A gente poder ter essa percepção do que é bom pra mim. Então, eu gosto de casa limpa, não gosto de limpar. Então, assim, eu vou trabalhar em 3 empregos pra conseguir manter a casa limpa. Sim, mas é muito doido, assim, né? Como que a gente vai aprendendo durante a vida ali e se conhecendo pra gente saber os nossos limites também, né? Porque todo mundo aqui trabalha muito. Então, né, eu nem pretendo ser uma super mulher, Deus me livre, eu não quero ser guerreira, eu não quero ser nada disso. Eu quero ser normal, o mais normal, o mais tradicional possível, só uma mulher, né? Quero ter uma vida normal. E aí, às vezes, a gente se pega, né, querendo dar conta da casa, da comida, não sei o quê. Né? Eu não tenho filho, né? Então, a minha vida... eu ainda então, sou... você já tem vida. Você começa tendo vida. Eu já tenho vida. Começa por aí. Então, você tem vida. Eu tenho tempo, né? A minha casa arrumada. Tem esse detalhe. Exatamente. Ô, Josi, e assim, né, vou fazer mais algumas perguntas aqui, senão nós vamos ficar 2 horas de podcast aqui, nós vamos passar o tempo. A Martina já tá, ó. Mas assim, nessa jornada sua, de tudo isso que você foi passando, né, você começou lá com a agência, agora as palestras, os livros, qual que é a lição que você acha que você realmente aprendeu durante a sua jornada, né? Se vendo ali, olhando para você lá atrás, olhando agora, qual que é a lição que você tirou dessa história toda, né? Uma mensagem que você pode passar para o pessoal sobre isso que você passou? O legado é a maior lição que eu tiro de tudo, só que eu só fui descobrir o que era de fato legado, porque a gente acha que legado é só depois que a pessoa morre. Sim. E não é isso, o legado dele é construído em vida. Sim. E hoje eu tenho mais percepção sobre isso, eu sou mãe, então eu quero construir um legado para eles. Trabalho pra caramba, vai ter herança, mas o legado é mais importante. Sim. Olhar, olha, é uma coisa tão linda. O Heitor, no dia da mulher, ele esqueceu de me dar o presente. E eu não reclamei, não falei nada. Ele viu os irmãos dele. Ele correu lá no quarto, mas ele escreveu uma cartinha, mas tão bonita. Ele escreveu de lápis, atrás de um recado da escola. Mas ele escreveu algo tão bonito, falando o quanto eu sou uma mulher forte, o quanto eu trabalho, o quanto eu cuido deles, o quanto eu cuido da casa. E o quanto eu sou importante, além disso, além de ser mãe, eu sou uma mulher incrível. Eu falei, cara, é isso. Um menino de 10 anos reconhecendo o que eu faço. Sim. Não como profissional só, mas como um ser humano, como uma mulher, sabe? Que tá revolucionando tudo que eu posso fazer. Isso, pra mim, é a maior lição. Então, acredito que nós devamos crescer, nos desenvolver, fazer o que a gente precisa fazer, pensando em deixar um legado. Sim, que seja forte. No não seu consigo livro... conformar que as pessoas passam pela vida por passar. Não tem como, não dá. Eu penso isso também. Eu fico indignada, gente, pelo amor de Deus. No seu livro, você colocou uma frase, eu não vou lembrar a frase ao certo, mas eu lembro que eu postei e marquei você, né? Que qual é a imagem que as pessoas têm de você? Era algo assim, sobre posicionamento. Isso. Quando eu penso na Bia, né? Ou na Claudiane, o que me vem à cabeça? Isso me fez pensar um dia inteiro. Eu falei, acho que eu penso até agora sobre isso ainda. O que eu tô passando para as pessoas? Porque às vezes a gente tá ali preocupado, né, em trabalhar muito, em fazer muito. Mas assim, eu comecei a pensar, nossa, para os meus clientes, talvez eu tô passando uma big de uma imagem. Pera, e na minha vida pessoal? Eu comecei a pensar em outras coisas, outras pessoas. Porque eu falei, não, realmente, o meu legado é o meu trabalho. Nossa, olha só, eu fiz tanta coisa, faço isso, faço aquilo. Aí eu pensei, mas e o legado para minha família, né? E aí me fez refletir muito e mudar muitas coisas que eu não estava fazendo. Não adianta a gente ter um legado incrível, um império, se dentro de casa, com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não faz diferença. Tive outras vezes, assim, né, que eu fiquei emocionada com os meus filhos falando de mim e tal, mas esse dia, assim, que é o mais recente, do Dia da Mulher, pra mim, foi o auge. Eu falei, cara, eu tô no caminho certo. Sim. Eles reconhecem, eles veem o que eu tô fazendo, eles veem toda a luta, além do profissional, que eu sou realmente uma mulher incrível, que eu transformo eles, né, em primeiro lugar.
Então, Ai, essa é gente, lição. emocionou. Mas é muito É que legal. quando a gente fala assim, né? Quando a gente fala de filho, quando a gente fala de família, Eu acho que esse é o legado, Bia. Porque o profissional, ok, as ele pessoas estão te vendo né? de fora e ele passa. Mas quando a gente fala de dentro da sim. nossa própria casa, Sim. quando a gente fala assim, tipo, a minha avó mesmo, que quando ela fala de mim, nossa, eu te acho incrível porque você consegue fazer isso. Cara, isso pra mim não tem valor, sabe? Tipo, não existe, não tem como mensurar isso. Ou a mãe, quando fala para um filho, fala assim, nossa, você se deu bem, eu sonhava tanto com isso para você, sabe? Ou um filho olhar para você e falar assim, nossa, te acho tão incrível, eu quero ser igual a você, ou, sabe? Assim, gente, isso não tem valor. Então, assim, e cada pessoa vai te enxergar. Quando é de fora, cada pessoa vai te enxergar de uma maneira. Sim. Eu acho a Josi incrível porque ela é mãe de 5 filhos, entendeu? Cada pessoa te admira por algo. Eu sou mãe de 2 e assim, já não dou conta de 2. Assim, mas é muito Deus. doido como às vezes a gente mesmo não consegue perceber, né? O que tem pra ser admirado na gente. E quando vem de um filho, de um amigo, de uma mãe. De uma pessoa importante pra gente. Isso, que você se importa. Né? Que nem eu sempre falo pra Claudiane. Claudiane tem um monte de emprego, eu admiro muito. Nossa senhora, eu nunca vi. Às vezes falo, como que ela tá dando conta? Tipo, ela assim, não dá conta, gente. Exato. Ela não dá conta. E às vezes, né, eu sempre falo, nossa, Claudiane, eu uso ela de exemplo. Muitas vezes eu dou de exemplo sem vocês saberem. Porque às vezes, eu pego casos ali, né? Eu não falo que são vocês, mas eu falo, olha, mas tem pessoas que têm muitos filhos e dão conta, tem pessoas que têm mais de um emprego e dão conta. Então, às vezes a gente nem imagina o quanto a gente está impactando, né? Às vezes uma frase que a gente falou, um elogio que a gente deu já muda completamente, né? Isso é um exemplo muito grande do tipo assim, do quanto você tem esse impacto para fora. Porque assim, eu tenho. Quem me conhece sabe que a pessoa trabalha na rádio, que a pessoa trabalha na loja com o marido, faz a administração da loja, né? Tem um restaurante, cuida de um adolescente, de um filho adolescente que está na faculdade, de uma criança de 3 anos, e faz o podcast, e faz cobertura de evento, e pega isso para fazer, tem essa Claudiane. Mas aí tem o filho de 19 anos que fala para a mãe, para um pouco de trabalhar, sabe? Mãe, para de pegar dor de cabeça, mãe, a senhora não precisa disso. Então, assim, existem os dois lados, as pessoas admiram por tudo que a gente faz, mas assim, existe também quem tá atrás das cortinas ali, que tá falando. Mas tipo, aí é outro que tá. dia, a Ana Júlia falou pra mim assim, eu tava voltando pra casa, depois de levar o Theo da escola, eu ia trabalhar em home office, e aí, nesse dia, ela ia ficar em casa comigo, trabalhando comigo. Trabalhando não, né? Em casa, enquanto eu trabalhava. Ela falou assim, ai, mãe, faz tanto tempo que não fica sozinha, só nós duas. Eu larguei tudo e fui tomar sorvete com ela. Pronto, fim de papo. E eu não tinha percebido que fazia tempo. Eu tenho esses momentos com cada um. Um dia eu vou tomar sorvete, um dia eu vou comer um lanche, outro dia eu vou fazer nada, com cada um. Pra gente, né, estar mais próximo. E como é muita criança, eles são seres individuais. Ela falando parece um filme, gente. É muita criança. Aquela então, série seres que você tá. Eu vou fazer uma série na Netflix, brincadeira. São seres individuais, eu preciso dar essa atenção individual. Só que realmente fazia tempo que com ela eu não fazia. E ela deu uma cobrada. Eu falei, ok, tudo bem, vou largar tudo e vou ficar só com você. E assim foi feito. O meu trabalho depois eu faço. Sim, Nem que eu durma tarde, de madrugada. E é bem isso que a gente tem que aprender a equilibrar, né? Mas quando você falou aí, né, da admiração, aí é que tá. Porque, na verdade, eu não falei que eu te admiro porque você sai correndo. É você que acha que eu te admiro porque você faz tudo. Entendeu? Entendi. Mas não, a gente admira a pessoa que está por trás daquilo que ela faz. Porque tem um monte de gente que tem 5 empregos e é extremamente chato. Trata todo mundo mal. Então, quando eu falo admiro a Josi, admiro a Claudiane, eu estou admirando a pessoa. Sim. Nossa, ela dá conta de tudo isso. E mesmo dando conta de tudo isso, ainda é um bom ser humano. Ainda dá atenção, ainda consegue conversar, consegue tomar um café. A Josi tirou um tempo dela e ainda veio aqui. Sim. Então, eu admiro a pessoa que está por trás de todas essas tarefas, né? Eu acho que, assim, quando a gente entende que a gente é um ser humano igual a todos os outros, igual a Josi falou, na questão da empresa, né? Empregador e empregado, né? Quando a gente entende que não existe diferença entre um e
de outro e que todo mundo, que quando a gente tem a humildade de entender de que não é porque a Josi é incrível, que é uma mãe de 5 filhos, que ela dá conta de tudo, que ela é diferente da Claudiane, que tem 2 e não dá conta. Sabe, não é diferente. Se a gente entende que as pessoas, elas são incríveis pelo que elas são e elas conseguem entender o valor de todo mundo, que todo mundo é especial, todo mundo tem um quê. Pode ser uma pessoa que nunca conquistou nada, assim, de bens materiais, não, mas aquela pessoa tem uma história tão incrível, aquela pessoa tem uma vida tão maravilhosa, aquela pessoa abdicou da vida dela para cuidar de alguém, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Quando você entende que todos os seres humanos são únicos e eles são especiais e perfeitos do jeito que eles são. E todos eles merecem respeito. Quando a gente consegue respeitar o outro, a gente chegou num... Que é o que a Josi fala, né? Dessa questão de ser humano, não só no trabalho, mas na vida. Porque parece que é uma idiotice, né? Mas não é. As pessoas estão esquecendo o que é ser humano. Não estão conseguindo. É o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito literalmente, né? Bom, eu acho que é isso. Você tem mais alguma pergunta, Claudiane? Eu não tenho pergunta, eu só tenho admiração. Que delícia. Hoje todo mundo percebeu que eu fiquei mais quietinha, porque eu só tava aqui, ó, as duas profissionais incríveis ali falando e eu aqui aprendendo, gente. Eu acho que o lado bom do podcast é isso, é que eu posso aprender em todos os episódios. Não, eu hoje, por mim, eu ficaria só assistindo também, porque eu queria só ver. Josi, é o seguinte, você vem, fala, a gente não vai perguntar nada, você fala tudo que você dá palestra pra gente aqui ao vivo e tá tudo bem. Exato. Mas, Josi, foi muito legal você ter vindo aqui, viu? Eu acredito que o pessoal vai... Não, assim, todo mundo vai começar a te seguir, vai começar a acompanhar a sua vida, porque assim, a primeira vez que eu te vi, eu saí da palestra e já fui lá. Quem que é ela, meu Deus, que eu quero ver quem que é. Conhecer a Josi E quando a gente vê o tanto de coisa que você já fez, a sua jornada é muito legal, impacta mesmo a vida da gente, assim, porque eu sei como é que é pra mulher, né, às vezes ir pro mercado de trabalho, a gente entrar numa empresa para dar uma palestra, às vezes que a maioria é homem ali, não é fácil, né? Esses dias eu dei uma palestra, não é mole, não. Você chegar lá e falar. Então, assim, queria te agradecer por você ter vindo aqui, parabenizar você pela sua história, porque realmente é uma história de muito sucesso, né? Como a gente estava falando, sucesso não tem só a ver com dinheiro, tem a ver com a pessoa que a gente é. Se torna. Você já é um sucesso e daqui a pouco vai ser milionária, que eu sei que você quer ser milionária, tá bom? Não, na verdade eu já sou milionária, só não caiu na minha conta, entendeu? Entendi. Hoje, tá caindo. Só antes de acabar, fala um pouquinho do seu novo livro pra gente. O meu novo livro chama Óbvio, porque o óbvio precisa ser dito, mas o subtítulo dele é Anotações Indispensáveis para a Vida e Carreira. São coisas óbvias, simples, práticas, pro seu dia a dia, para você aplicar na sua carreira e na sua vida. E você consegue encontrar meu livro no meu site, www.josilambert.com.br. Ai, que ótimo. Então, daqui a pouco já estou saindo daqui, já vou fazer porque isso eu vejo assim que cada livro que você lança, cada coisa... Lê a vida, né, gente? A leitura ajuda a gente em tudo, né? Sim. E já li o seu livro, já li 2 dos seus livros e eu acho que, assim, já tô querendo já o terceiro. Josi, muito obrigada mesmo por esse tempo, por assim, dedicar esse tempo a trazer mais conhecimento para as pessoas e deixar a gente aqui ainda mais admirada. Imagina, eu que agradeço. Parabéns a vocês por essa ação incrível. Acho lindo o que vocês fazem, sobre o que vocês falam, que é essencial e às vezes a gente acaba deixando passar. É um trabalho muito grande para a humanidade, é um legado que vocês fazem aqui. Admiro vocês como pessoas e como profissionais. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, porque realmente impacta muitas pessoas. É muito importante o trabalho de vocês. Obrigada. Com toda certeza, a gente que agradece. A gente, quando pensou no programa, foi justamente para isso, né, Bia? Trazer mais, assim, conhecimento, né? A Bia como terapeuta, para trazer essa questão do tempo mesmo, do valor que existe no tempo, no aprendizado que a gente tem, em todos os âmbitos da vida profissional, pessoal, né, Bia? Exato. E é isso que a gente quer. E trazer pessoas assim como você para agregar a esse time aqui. Obrigada mesmo, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.